se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Homem do Saco da Moca. A Moca, com suas ruas de paralelepípedo e casarões de tijolos avermelhados, sempre teve um ar de mistério quando o sol começava a se pôr. Os moradores antigos contavam histórias sussurradas sobre figuras que vagavam entre as vielas. Entre elas, a mais temida era a do Homem do Saco. Diziam que ele aparecia nas noites mais frias, quando o vento fazia as janelas tremerem e os cachorros latiam para o nada. As crianças cresciam ouvindo dos pais que, se desobedecessem, o Homem do Saco viria buscá-las para nunca mais voltar. Um aviso que parecia brincadeira, mas que trazia uma pontada de verdade para quem vivia na Moca antiga. Afinal, vez ou outra, alguém sumia sem deixar rastros. No começo, achavam que eram apenas fugitivos ou gente que se mudava sem avisar. Mas alguns vizinhos juravam ter visto uma figura curvada, carregando um grande saco nas costas, caminhando em silêncio pela Rua dos Trilhos. E quem ouvia, nunca esquecia o som do arrastar pesado do tecido encardido no chão. Dona Nair, uma senhora que morava sozinha, dizia ter ouvido batidas em sua porta certa noite. Quando espiou pela janela, viu o vulto dele parado em frente ao portão, imóvel, com o saco se mexendo sozinho, como se algo dentro tentasse escapar. No dia seguinte, o cachorro da vizinha havia sumido. A história se espalhou rápido, e as noites passaram a ser vividas com mais cuidado. Ninguém deixava as janelas abertas, e as crianças não brincavam mais nas calçadas depois do entardecer. O Homem do Saco, real ou não, já controlava o medo do bairro inteiro. Mas entre os moradores, havia quem dissesse que o mito era mais antigo que a própria Moca. Que ele já rondava os cortiços desde os tempos da industrialização, quando os imigrantes italianos chegaram e trouxeram consigo lendas antigas, misturadas ao sofrimento e à pobreza. E assim, o Homem do Saco se tornou parte do ar que a Moca respirava, invisível, mas presente, sempre à espreita nas sombras das fábricas abandonadas e dos becos esquecidos. Até que, em 1978, uma criança desapareceu de verdade. E dessa vez, ninguém conseguiu ignorar. Pietro era um garoto de 10 anos, filho de um sapateiro que trabalhava até tarde. Naquela noite fria de julho, o menino tinha saído para buscar pão na padaria da esquina, a poucos metros de casa. Nunca mais voltou. Seu pai, seu Ângelo, vasculhou as ruas com uma lanterna fraca, chamando pelo filho em desespero. O vento parecia responder com sussurros, e o barulho de passos ecoava entre as vielas vazias. Mas não havia ninguém lá. No dia seguinte, a polícia fez buscas, mas encontrou apenas o saquinho de papel amassado com o troco e as migalhas de pão caídas no chão. Nenhum sinal de Pietro. Nem pegadas. Nem barulho. Nem testemunhas. Foi então que começaram os boatos. Alguns moradores juraram ter visto uma figura encapuzada caminhando pela rua Javari, segurando um saco grande, quase do tamanho de uma pessoa. Outros disseram ter ouvido choros abafados vindo de dentro de um armazém abandonado. O medo cresceu. As mães começaram a trancar os filhos em casa. Os pais voltavam do trabalho com os olhos atentos a cada esquina. E os mais velhos diziam que o Homem do Saco havia voltado para cobrar as almas perdidas da Moca. Dona Nair, a mesma que um dia viu o vulto, afirmou que o saco agora parecia maior, mais pesado. E que o Homem do Saco caminhava com mais dificuldade, como se arrastasse algo vivo. A polícia desacreditava das histórias. Mas seu Ângelo, desesperado, começou a investigar por conta própria. Foi então que descobriu algo terrível. Nas antigas fábricas desativadas da região, havia corredores subterrâneos usados antigamente para escoar água e transportar carvão. Corredores largos o suficiente para um homem e seu saco passarem despercebidos. E foi ali, embaixo da Moca, que a verdade começou a apodrecer. As entradas para os túneis eram conhecidas por poucos. Cobertas por entulho, tijolos velhos e ferrugem, escondiam um labirinto esquecido sob o bairro. Seu Ângelo, com uma lanterna e uma garrafa de vinho para se encorajar, decidiu entrar. O ar lá embaixo era denso, cheirava a mofo e ferro oxidado. A luz tremeluzia nas paredes úmidas, e o som dos próprios passos ecoava distante.
Às vezes, ele achava ouvir risadas, infantis, fracas, como se ecoassem de outro tempo. No terceiro corredor, encontrou restos de brinquedos quebrados, bonecas sem olhos, pedaços de roupas pequenas e marcas no chão como se algo tivesse sido arrastado. Um frio subiu por sua espinha. De repente, um barulho surdo veio do fundo. Um som de saco sendo puxado, arranhando o chão. Seu Ângelo apagou a lanterna instintivamente e ficou imóvel. Entre o breu e o silêncio, ouviu uma respiração lenta, rouca, acompanhada por murmúrios baixos, quase como uma cantiga. Menino bom dorme cedo, menino mau vem pro saco. A voz era rouca, arranhada. E logo um vulto se moveu à frente, revelando um homem magro, de pele cinzenta, com olhos fundos e um saco grande e encardido pendendo de seu ombro. O cheiro de decomposição tomou o ar. Seu Ângelo gritou e correu de volta, tropeçando e batendo a cabeça. Quando acordou, já estava em casa, sujo de lama e com a lanterna quebrada. Ninguém acreditou em sua história, diziam que ele havia bebido demais e desmaiado. Mas, naquela mesma semana, mais 2 crianças desapareceram. Os desaparecimentos continuaram pelos anos seguintes. Alguns diziam que era sequestro, outros, que era punição divina. Mas os mais antigos sabiam, o homem do saco continuava caminhando pelas ruas da Moca, à caça dos que ousavam ficar fora de casa depois da Ave Maria. Uma noite, um grupo de jovens decidiu provar que tudo não passava de lenda. Levaram câmeras, lanternas e um pouco de coragem. Entraram nas ruínas da antiga fábrica, filmando tudo. No vídeo recuperado dias depois, era possível ver o grupo rindo, até o momento em que ouviram o som do saco sendo arrastado. As luzes se apagaram. Um deles começou a gritar. Depois, silêncio. Quando encontraram as câmeras, as imagens mostravam apenas o chão e um murmúrio baixo repetindo: menino bom dorme cedo, os corpos nunca foram achados. Dizem que, desde então, o homem do saco começou a aparecer também nas gravações de segurança das casas antigas. Um vulto curvado, parado sob os postes, observando. Às vezes, o saco mexe. Às vezes, ele desaparece quando a luz pisca. Alguns afirmam que o homem é um espírito de um catador que enlouqueceu após perder o filho nos túneis. Outros juram que é algo mais antigo, uma entidade que se alimenta do medo e do som das vozes infantis. Mas o que ninguém consegue negar é que, até hoje, quando o vento sopra forte nas madrugadas da Moca, ainda se ouve o som arrastado de um saco pesado caminhando pelas calçadas. Décadas se passaram. A Moca moderna já não é mais a mesma. Mas algumas casas continuam fechando as janelas cedo, e as mães ainda ameaçam os filhos: dorme logo, senão o homem do saco vem te pegar. Certa noite, um idoso, sentado à varanda de sua casa na Rua da Moca, acendeu um cigarro e observou o movimento da rua. Era seu Ângelo, agora com o olhar cansado, mas ainda assombrado pelo desaparecimento do filho. Quando o vento soprou, ele ouviu o som que jamais esqueceu: o saco arrastando. Olhou para a esquina, e lá estava ele. A mesma figura, curvada, com o mesmo saco, vindo em sua direção. Desta vez, porém, o saco se abriu sozinho, revelando olhos. Olhos de criança, muitos deles, piscando na escuridão. O velho soltou o cigarro e tentou correr, mas o homem parou diante dele, imóvel, e murmurou algo que gelou seu sangue: menino bom dorme cedo. Na manhã seguinte, encontraram a cadeira virada, o cigarro apagado e a porta aberta. Seu Ângelo nunca mais foi visto. E o saco do homem da Moca parecia mais pesado do que nunca. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram. Faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com nome completo e foto para aleatoriodooriginal@gmail.com.